Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero ler com vocês o verso 23, em nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Deus continua falando no meu coração fortemente. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite que isso aqui seja uma conversa de compartilhamento, amém, do que Deus tem gerado no meu coração, porque saiba que primeiro Deus ele fala comigo. A pregação ela tem esse objetivo. Primeiro ela transforma, ela fala, ela tem que produzir frutos em mim. Eu não posso chegar aqui e falar algo do que eu não conheça. Eu não posso chegar aqui e falar algo da boca para fora. Isso tem que reverter primeiro em mim, amém? Então Deus ele tem falado comigo nessa questão de entrega, de evangelho, de se doar diante de Deus. Deus ele tem me transformado o meu entendimento para essa questão, porque chegou um tempo, irmãos, de nós vivermos verdadeiramente o conhecimento, a profundidade, a largura do conhecimento de Cristo. Chegou o tempo, irmãos, que não há mais tempo a se perder. Essa é a verdade. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e não há mais tempo a se perder. Temos que se aprofundar em Deus, para que Ele manifeste em nós a tua glória. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre ser glorificado em Deus. Amém? Livro de João, capítulo 12, verso 23, todos acharam? Diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, e eu já o glorifiquei, que diz assim: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouvia, disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo tinha falado. Só até aqui eu quero ler. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Deus entregou seu Filho unigênito, o seu único Filho, por amor de nós. Só que também a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, o primeiro de muitos, que nós também somos a gênese, a imagem de Cristo. Em Jesus está a nossa identidade, é quem nós somos. Nós não somos mais a imagem de Adão. A nossa natureza, o nosso DNA, a nossa identidade está em Cristo Jesus.
Jesus é o modelo de homem que Deus criou para representar, para se tornar conhecido na terra. A Bíblia diz que o intuito de Deus é se tornar conhecido através do Filho do homem. O intuito de Deus na minha e na tua vida é se tornar conhecido, não só para conosco, mas para que através de nós e também em nós, que Deus se torne conhecido entre os homens. É para isso que Deus nos chamou para esse relacionamento, para que Ele se torne conhecido não somente no teu entendimento, mas que através de você e em você Ele também se torne conhecido para outras pessoas. Então aqui, quando Jesus estava próximo da sua morte, próximo de ser crucificado, Ele fala desta glória. Jesus respondeu que é chegada a sua hora do Filho do Homem de ser glorificado. Interessante, irmãos, que hoje nós temos um entendimento de glória, de que nós seremos exaltados, de que as pessoas vão enxergar o poder de Deus sobre as nossas vidas, através dos nossos feitos, das nossas conquistas. Essa é a nossa visão de glória. Mas aqui a Bíblia fala totalmente diferente do fato de ser glorificado. Porque aqui Jesus fala, está chegando o momento do Filho do Homem ser glorificado. Aí ele conta uma pequena parábola. Se a semente cair sobre a terra e não morrer, ela não dá fruto. Mas se ela morrer, ela crescerá e dará muitos frutos. Esse é o sentido de ser glorificado por Deus. Então a glória que Jesus está falando aqui é exatamente a sua própria morte. Olha a diferença que o Evangelho nos traz. A glória para o mundo é o que eu tenho, é o meu poder, é aquilo que eu posso fazer. Por isso que Paulo diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, nem sangue, é contra principados e potestades. O que é isso, pastor? Principados e potestades são justamente esse poder, essa sensação de glória do mundo, que o mundo prega, de domínio, de ambição. E é o que nós aprendemos, é o que está dentro de nós, essa visão de glória, do que eu tenho, do que eu posso fazer, até onde eu posso chegar, as minhas conquistas, aonde Deus vai me exaltar, aonde Deus vai me colocar num lugar de destaque. É isso que é a visão de glória que está sendo pregada hoje aí, que o mundo prega. Só que aqui Jesus está dizendo, está chegando o momento do Filho do Homem ser glorificado. E ele diz, verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Aí ele diz assim, aquele que ama a sua vida, a perderá. Aquele que ama, aquele que está apegado à sua vida terrena, sabe, irmãos, aquele que busca esse preenchimento terreno. O que é isso, pastor? Amar a sua própria vida, irmãos, é você viver sem um propósito, ou viver fora do propósito de Deus para você. Amar a sua própria vida é você viver em busca desses poderes, esses falsos poderes,
Quantas pessoas que a gente conhece que correu a vida inteira e conquistou muitas coisas, só que depois de ter conquistado essas coisas, ainda se sentem vazias, ainda não se sentem realizadas. Pessoas que precisam consumir, pessoas que precisam alimentar os seus desejos carnais, que precisam sempre alimentar os seus vícios, para que possa viver a felicidade do mundo. Quantas pessoas hoje têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada? Porque vive uma vida sem propósito, uma vida apegada às coisas deste mundo, não entendeu o sentido da vida, não encontrou o seu propósito. Jesus também em outra ocasião ele fala sobre isso, de uma árvore que não produz fruto, de nada serve senão para ser cortada e lançada fora. Irmãos, uma reflexão muito forte para nossas vidas. Uma árvore, ela foi plantada, ela foi uma semente que cresceu, demorou tempo para crescer, para se formar. E quando formada uma árvore que não tem fruto, para nada mais serve, Jesus diz em certa ocasião. Tem muitas pessoas hoje que estão na mesma condição, que não geram frutos. O que é isso, pastor? É uma vida sem propósito. É uma vida que você está vegetando, irmãos. Se você não está gerando fruto, você está fora do seu chamado, você está fora da sua identidade. Imagine passar por essa terra, viver aqui nessa terra, o dom da vida, como eu disse aqui apresentando a Sara. Deus ele permite a vida com um propósito. E nessa jornada que estamos passando aqui, essa experiência que nós estamos vivendo aqui, o nosso propósito é produzir frutos. Produzir frutos. Se isso não está acontecendo na minha vida, alguma coisa está errada. E eu posso te dizer com toda certeza, falta o propósito de Deus. Falta encontrar, falta, irmãos, se encontrar em Deus. Porque isso faz parte de nós. Nós fomos formados, fomos chamados para gerar frutos. Gerar frutos. Então, é essa glória que Jesus está dizendo, ó, eu vou ser glorificado com a minha morte. Eu vou me entregar. Eu vou morrer. A minha vida, Jesus está dizendo assim, ó, a minha vida aqui nessa terra é para que Deus se torne conhecido. Esse é o meu propósito. Porque Jesus, irmãos, eu quero que você entenda essa palavra, em nome de Jesus. Eu deixo as crianças brincar, não tem problema não, presta atenção aqui. Porque essa palavra tem um poder de mudar a tua vida, assim como está mudando a minha. Eu não sou diferente de você. Eu também preciso de Deus. Não é porque a gente é pastor que a gente tem um grau elevado, que a gente... Não, irmãos. Eu sofro das mesmas falhas. Então, irmãos, Jesus ele está dizendo que a vontade, o propósito dele é simplesmente cumprir a vontade de Deus, que Deus se torne conhecido. Jesus, irmãos, é a última e maior revelação de Deus sobre a terra. A maior. Os profetas, eles ansiavam pela revelação de Jesus, pelo Filho de Deus. Ansiavam, eles buscavam, eles esperavam
pelo cumprimento dessa promessa, porque era a maior revelação, é a maior bênção de Deus, é onde Deus se torna conhecido na humanidade. Tanto é que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, sendo Deus, Ele não usou do seu poder, ao contrário, Ele despiu-se do seu poder e veio, se manifestou como homem, para que Deus, nosso Pai, se tornasse conhecido nele, de forma plena, completa. Até Jesus a gente só tinha a revelação dos profetas, aonde Deus se manifestava ali no meio deles, mas em Jesus é o Deus encarnado, é a última revelação, aonde nós se encontramos nele. E da mesma forma eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, Jesus foi o primeiro de muitos, porque Deus também te chama para revelar a glória dele sobre a tua vida. Deus te chama para revelar a glória dele sobre a tua vida. Você olha para Jesus e acha fantástico e admira o que ele fez por nós. Você olha para Jesus e ama ele, e é apaixonado por ele, porque ele se entregou por nós. Saiba você que você também foi chamado para ser um Cristo na terra. Saiba você que você também foi chamado para ser glorificado o nome do Senhor sobre a tua vida. Mas sabe o que isso significa, irmãos? Como é que Jesus foi glorificado? Como é que Jesus foi glorificado no Pai? Se entregando para a morte. Porque hoje vivemos uma busca incessante de poder, totalmente ao contrário o que Jesus pregava. Hoje nós vivemos uma busca incessante de poder, irmãos. Queremos conquistar os bens materiais, conquista financeira. Um dos maiores problemas que Jesus combateu na época foi o poder chamado dinheiro. Sabia disso? Um dos maiores problemas da época, porque o dinheiro nos dá poder, um falso poder que nos faz pensar que somos melhores do que os outros. O dinheiro, seja ele pouco, seja ele muito, nos faz pensar que podemos algo sobre os outros. E hoje é assim, hoje as pessoas vivem em busca de poder, em busca da prosperidade, em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de status. Hoje, irmãos, está tão difícil a identidade das pessoas, que tem pessoas entrando em depressão, tirando a própria vida, porque a sua foto não teve curtida suficiente na rede social. Você tem noção ao momento que chegamos de identidade, que as pessoas não sabem quem são? Não sabem. Vive nesse mundo de falsidade, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque o nosso coração ele é enganoso. O coração do homem é enganoso. Para a gente cair nessa armadilha do poder, do Estado, é muito fácil. Porque isso é uma das ferramentas do inimigo das nossas almas para nos tirar do propósito. Ah, pastor, mas o dinheiro
É pecado ter dinheiro? Não, irmão, não é pecado. Contanto que você não saia do seu propósito. Irmãos, tudo aquilo que te tira do propósito de Deus para a tua vida é pecado. O problema não é o que você faz, o problema é aonde você está. Será que você está no propósito de Deus ou você está no seu propósito, na sua vontade? Então a gente tem que refletir e enxergar na nossa vida o que a gente está fazendo. Está nos levando para o propósito de Deus nas nossas vidas, que é o nome dele ser glorificado através de nós, que é o nome dele ser conhecido através de nós. O que eu estou fazendo está me aproximando de Deus ao ponto que eu conheça Ele mais na sua profundidade ou não? É simples, irmãos. Se você fizer essa reflexão, você vai enxergar aonde você está. É por isso que quando Adão pecou, Deus não perguntou o que ele fez. É interessante. Deus perguntou: aonde estás? Adão estava escondido nos seus próprios propósitos. E é interessante que Adão peca justamente em busca desse poder. Olha que interessante, irmãos. A serpente fala para ele assim: você será conhecedor do bem e do mal igual a Deus. Então ele queria ter o controle do que é certo e do que é errado. Então a nossa mente está condicionada a ter o controle das coisas, o poder, o controle sobre tudo e todos. A nossa mente está nessa condição. Por isso que o Evangelho vai na contramão do mundo. Porque o Evangelho nos ensina a confiar em Deus, que Ele está no controle de tudo. O Evangelho nos ensina, irmãos, a crer, a viver o dia de hoje e saber que o amanhã pertence a Deus, que eu não consigo acrescentar um palmo na minha altura, que eu não consigo acrescentar um palmo diante de mim. Então o Evangelho me ensina a viver o dia de hoje, a valorizar o que está acontecendo hoje, porque o amanhã Deus vai preparar. Não que isso tire a tua responsabilidade de viver a tua vida, os teus compromissos, os teus sonhos, os teus objetivos. Não, irmãos, ao contrário, te faz viver isso de uma forma mais intensa, que a tua fé faz produzir em você o propósito de Deus em tudo que você faz. É de forma intensa. Ao contrário, é muito pelo contrário. Não é que eu confio em Deus e creio que Ele vai me sustentar amanhã, que eu não vou trabalhar hoje. Muito pelo contrário, eu vou trabalhar hoje pela glória de Deus, para que Ele se manifeste na minha vida. Então veja que é diferente, irmãos, o que o mundo, o que as pessoas estão dizendo hoje, o que o inimigo das nossas almas tem implantado. E aí ele diz assim, olha o que Jesus disse: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. No sentido de que você não mais vive em prol da sua vontade, mas você vive para que o nome do Senhor Jesus, a glória de Deus, se manifeste em tudo que você faz. Você não vive mais para você. Então essa é a diferença. Aí ele diz assim: quem me serve precisa seguir-me.
Se eu creio em Jesus verdadeiramente, eu preciso seguir Ele. E onde eu estou, o meu servo também estará. Onde eu estou, o meu servo também estará. Você vê que sempre está falando de um local, sempre está falando aonde, de propósito, porque às vezes a gente ora e pede para Jesus estar aonde nós estamos, mas aqui é ao contrário que Jesus está falando, é para que nós estejamos aonde Ele está. E aonde que Jesus está aqui no texto? Aonde é que Jesus está, irmãos? Vamos ver aqui o estado que Jesus está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, em outras traduções, angustiado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Me livra disto? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então, irmão, você pensa que foi fácil para Jesus? Você pensa que foi fácil, irmão, se entregar? Não, aqui Jesus fala que ele estava angustiado, perturbado. Angustiado, mas mesmo assim, com a sua angústia, ele viveu o propósito de Deus. Mesmo angustiado, perturbado, ele viveu o propósito de Deus. É para isso que Deus nos chama essa noite, para vivermos a nossa vida enfrentando as nossas angústias no propósito de Deus. Talvez você nunca vai ouvir essa pregação em outro lugar, porque muitas pessoas pregam aqui, né? O evangelho vai mudar a tua história, vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua vida financeira. Mas, irmãos, o maior propósito de Deus nas nossas vidas é que o nome dele seja glorificado, seja conhecido. Essa é a maior honra de Deus para conosco. Alguém enxergar assim na vida do Dica, Deus se faz presente. Na vida da Josiane, Deus ele se manifesta. Eu consigo ver Deus na vida do Gel. Imagine a maior honra, ser portador e anunciador dessa presença, irmãos. Isso em meio às suas angústias, às suas dificuldades. Porque a gente tem um entendimento, irmãos, nos ensinar errado, né? Que se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Se eu fizer tudo certinho, a minha recompensa vai também ser receber tudo certinho. Não, irmãos. Não é assim, não. Fazer tudo certo, inclusive eu já preguei sobre isso aqui. Fazer tudo certinho não é a garantia que vai correr tudo bem. Porque nós estamos nesse processo, estamos nesse corpo, estamos neste mundo. O fato de você fizer tudo certinho não é a garantia que vai ocorrer tudo bem. Você tem que ter ciência disso, porque senão você vai se frustrar, que nem Jó. Jó fazia tudo certinho, irmãos. Temente a Deus, se desviava do mal, oferecia sacrifício de madrugada pela sua família. Então Deus mostra para ele, Deus tem um encontro com ele, um crescimento de maturidade na fé com Jó.
que permite o diabo fazer tudo o que ele fez, para que no final, Jó conhecesse Deus de uma forma mais profunda. Jó fala assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de andar com Ele. Então esse processo que nós estamos vivendo é para nos aperfeiçoar, é para nos ensinar. Então você tem que saber disso, irmãos. Mesmo você fazendo o correto, obedecendo a Deus, vai ter problema sim, vai ter angústia sim. Só que é nesse momento que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O fato de você fazer tudo certo, irmãos, significa que o diabo não tem poder sobre a tua vida. Mesmo que as coisas dê errado, Deus sempre estará contigo. Ele vai te honrar. Só que no momento de angústia, na sua entrega, o nome de Deus foi conhecido e glorificado na morte de Jesus, na entrega de Jesus. E nas nossas vidas não vai ser diferente, irmãos. Na minha e na tua vida não vai ser diferente. É na tua entrega, na tua angústia, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque é interessante, irmãos, lá no paraíso, no jardim do Éden, era tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Deus, ele fez o homem, fez todas as coisas. E é interessante que Deus, sendo perfeito, fazendo o homem perfeito, todas as coisas perfeitas, mesmo assim deu errado. Imagine nós sendo falho. Então, irmãos, crie essa consciência que Deus cria o homem para um relacionamento. O homem escolheu viver a sua independência, o homem errou. O ambiente que o homem estava não tinha problemas. Irmãos, não tinha problema conjugal, não tinha conta para pagar. Não tinha, irmãos. O relacionamento, você acha que o relacionamento de Adão e Eva tinha as dificuldades que nós temos hoje? Não tinha. Eles eram perfeitos. Eles não tinham problema conjugal, financeiro. Não tinha ninguém batendo na porta, cobrando. Não tinha nada disso, irmãos. Porque é as nossas angústias, né? As nossas angústias é a nossa família. A esposa, o esposo, às vezes tem um problema. Nada é perfeito, irmãos. Os problemas para resolver, os filhos para educar, para criar, para sustentar, para correr atrás do pão de cada dia. Essas são as nossas angústias. Os problemas familiares com as pessoas, as decepções, as frustrações. Essas são as nossas angústias. Mas é nessas angústias que o nome do Senhor tem que ser conhecido. Tem que ser conhecido. E Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos ensinando, irmãos. É nessas angústias. Então não fuja da angústia de Deus, da angústia que você está vivendo o propósito de Deus. É essa entrega, irmãos. Tem pessoas desistindo, tem pessoas olhando para trás. Mas viver a angústia de Deus, viver o propósito de Deus, mesmo em meio às suas angústias terrenas, é o que vai fazer o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Angústia
aquilo que você enfrenta. Tem coisas que você não vai querer fazer, mas você vai fazer, porque tem que ser feito. Nem tudo você vai fazer com prazer, com um sorriso no rosto. Não, você vai fazer porque tem que fazer. É um propósito. Você vai fazer porque é a tua missão. Quem falar, irmãos, que vive 24 horas num estado emocional perfeito, está mentindo, não existe isso. Quem falar que nunca sente um desânimo, um cansaço, quem falar que nunca pensa em parar, em desistir, está mentindo, irmãos. Nós temos que viver a nossa realidade, a vida como ela é, para que no meio disso, o nome do Senhor seja glorificado em nós. Porque tem pessoas que confundem 3 sentimentos com essa angústia. Você enfrentar essa angústia é positivo diante de Deus. Agora tem pessoas que confundem 3 sentimentos. O primeiro deles que eu separei aqui, a melancolia. Tem pessoas que sentem saudade do passado e vive preso nele. Aquela pessoa que olha para trás, sabe, irmãos, e lembra: nossa, antigamente era melhor. Antigamente o meu esposo era assim assado, a minha esposa era assim assada. E começa a viver no passado, começa a lembrar os momentos bons que teve no passado e fica preso neles. Sabe, irmãos, tipo como se tivesse arrependido. Irmãos, isso não é de Deus, isso não é angústia para viver o Evangelho de Deus. Que a Bíblia diz que nós temos que olhar para o alvo. Eis que as coisas velhas se passaram. Olho para o alvo, olho para o hoje, vamos adiante. Então não deixa, irmãos, esses pensamentos do passado, essas lembranças do passado te prender, impedir que você viva a glorificação do nome de Cristo na tua vida. O outro sentimento que nós aprendemos, que Deus tem falado muito comigo, é a amargura. A amargura é um sentimento muito ruim, que é o descontentamento do presente. É aquilo que nós fazemos no presente, tudo que nós fazemos de bom, esperando uma recompensa, esperando um reconhecimento. Contabilizamos o que fazemos de bem, esperando receber algo. E quando nós não recebemos, nós ficamos amargurados com as pessoas que nós fizemos o bem, porque ela não reconheceu, porque ela não retribuiu. Então eu fico amargurado no meu presente, porque eu contabilizo o bem que eu fiz. Irmãos, saia fora dessa amargura, arranque do seu coração, porque a amargura é um sentimento perverso que afeta o seu relacionamento com as pessoas. E se você não está num relacionamento com as pessoas, Deus ele não se manifesta na tua vida. Não, o nome dele não é glorificado na tua vida, porque o que faz Deus se manifestar, aonde Deus se manifesta, é onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome. E aonde tem amargura no coração, causa divisão, causa fofoca, intriga, rancor. Irmãos, isso destrói a igreja, destrói o projeto de Deus, destrói as relações, destrói você, o seu coração. Aí você para de fazer o bem, você para de produzir os frutos, porque você não foi reconhecido no que você faz. Você vira uma árvore que não serve para nada. A amargura, isso aí é terrível, irmãos. Terrível esse sentimento. E tem muitas pessoas presas nesse sentimento. Muitas pessoas que estão deixando de viver a glória de Deus sobre a tua vida por causa desse sentimento, olhando, esperando o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão elogiar, Irmãos, para. Saia dessa ilusão. É do ser humano
É do ser humano esse sentimento de não agradecer. Quando alguém te agradecer, quando alguém for grato com você, glorifique a Deus. Não espere a gratidão das pessoas. Não espere, irmãos, porque tem pessoas que nem sabem o que é isso. E não é longe não, é dentro. A nossa volta. Aí quando você encontrar alguém que é grato, que te agradece, irmãos, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, mas não dependa das pessoas para ser produtivo. Não dependa, irmãos, porque eu estava falando com a pastora Aline hoje, esses dias, e a gente dá aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, o que nós somos. O que você é? Você é um produtor de frutos. Para isso que você foi. É o seu DNA. Produzir frutos, abençoar. Aí vem uma pessoa ingrata e tira isso de você. Não deixa. Seja sempre abençoador, independente se vão te reconhecer. Porque o Pai que está nos céus, Ele te honrará. E Ele te honra. Terceiro e último, a ansiedade. Muitas pessoas confundem a angústia com a ansiedade. Irmãos, ansiedade é o medo do futuro, que nos impede de viver o presente também da mesma forma. É o medo de perder aquilo que eu não tenho. Você não tem, é a ansiedade. Você está esperando, você está aguardando, mas você não tem. Então, para que ter medo do que você não tem? Para que ter medo de perder aquilo que você não tem ainda? Não deixe a ansiedade tirar você do propósito de Deus na tua vida. Quantas pessoas, sabe, irmãos, correndo de um lado para o outro, querendo resolver as coisas, querendo fazer e acontecer, conquistar, ganhar, ansioso, preocupado com amanhã, acumulando riquezas, fortunas e sendo impedido de manifestar o poder de Deus, a glória de Deus ser manifestada sobre a vida. Quantas pessoas, irmãos, acumulando riquezas para nada, da noite para o dia dá um infarto, morre, fica tudo aí. Não que isso também tire a sua responsabilidade de ser uma pessoa que tenha uma precaução na área financeira, não, mas que você entenda que o seu propósito é manifestar a glória de Deus na entrega. Que você entenda que o seu chamado é se entregar. Que você entenda nessa noite que o seu chamado diante de Deus é manifestar a glória dele, somente se entregando. Sabe, irmãos, viver realmente a vida de Deus. Porque hoje existe um evangelho muito fácil, um evangelho que eu venho para a igreja, recebo um bom louvor, uma boa pregação que me anima, né, de autoajuda. Chego na minha casa, peço uma pizza e ali eu como com a minha família, e o mundo, nada está acontecendo para mim. Não que isso seja errado, mas que eu tenha a consciência do meu propósito, que é me entregar como Jesus se entregou. É seguir Jesus. Esse é o nosso chamado, irmãos. Se entregar, glorificar o nome de Deus nas nossas vidas, enfrentando as nossas angústias. Que o nome dele seja glorificado. Que Deus
nos coloque em momentos, sabe, irmãos, para usar nossas vidas nesses momentos de dificuldades mesmo, onde Ele vai ser glorificado. Então viver a vida é isso, irmãos, é viver o amor de Jesus, viver esse espírito de temperança, domínio próprio, em meio às angústias da vida. Porque Jesus passou sobre isso e foi glorificado em Deus. Então hoje você entende aqui, através dessa palavra, o que é ser glorificado em Deus. O teu chamado é ser glorificado em Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia. Cuidado, irmãos, com esses sentimentos que eu falei aqui. A melancolia, que é a saudade do que você já teve. A amargura, que é a raiva do que você não tem. E a ansiedade, que é o medo daquilo que você ainda não alcançou. Quero orar pela sua vida nessa noite. Que você, em nome de Jesus, possa sair daqui fortalecido por essa palavra. Que Deus, através do teu Espírito Santo, te ajude, te fortaleça, te dê sabedoria em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero orar, Senhor, pela tua igreja, Pai. Senhor, nos dá força, Pai. Nos dá força, sabedoria para se entregar todos os dias, para viver, meu Pai, os teus propósitos, as tuas promessas, para viver a tua vontade. Nos dá força, Senhor, para renunciar, meu Deus, a nós mesmos. Sabemos que o problema está em nós, mas que através do teu Espírito, que através da tua palavra, Senhor, fomos chamados para resolver os problemas, fomos chamados para produzir os frutos. Que possamos sair daqui, dessa porta, nessa noite, meu Deus, com o entendimento, meu Pai, de glorificar o teu nome, aonde colocarmos as nossas mãos, aonde colocarmos os nossos pés. Que possamos, Pai, glorificar o teu nome, Pai. Que o Senhor, meu Deus, seja manifestado, Senhor, em meio às nossas angústias, em meio às nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor seja manifestado em nós, através de nós. Usa nossas vidas, Senhor, para manifestar, Senhor, a tua presença no meio da nossa parentela, Senhor, no meio da nossa comunidade, Pai, no meio da nossa família, Senhor. Meu Deus, usa nossas vidas, Senhor. Pai querido, Pai amado, que da nossa boca, Senhor, saiam palavras de vida, Senhor, em nome de Jesus. Que das nossas atitudes as pessoas enxerguem, Senhor, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a se entregar como Jesus se entregou. Desprendido, Senhor, das coisas terrenas. Desprendido, Senhor, dos bens, Senhor, daquilo que me corrompe, daquilo que nos corrompe, daquilo que nos tira do propósito, Pai, que é manifestar a tua glória, que é fazer o teu nome glorificado em nós. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, transforma nossas vidas essa noite, transforma o nosso coração, cria em nós um coração puro, reto e temente ao Senhor.
para que possamos, Pai, viver a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Que esse louvor seja uma oração essa noite, Pai. Que essa canção, Pai, seja uma oração. Adore ao Senhor do fundo do teu coração. Do fundo do teu coração, fala para Ele. Do fundo da sua alma, fala para o Senhor através dessa canção. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Adore ao Senhor. Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos transforma essa noite. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Senhor, tudo que está, Senhor, tirando o teu servo do propósito, tudo aquilo, meu Pai, que está tirando o teu servo, a tua serva do propósito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, essa noite.